Olá pessoal, na nossa aula de agora nós vamos falar sobre os tecidos de condução e a gente começa falando pelo xilema. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho, né? Você já tem uma noção boa do que é xilema, do que é floema. São os tecidos que constituem o sistema vascular que percorre a planta, né? Desde a extremidade das folhas até a extremidade das raízes. Então, ó, o xilema ele tem umas características que são peculiares, né? O que significa isso? São características únicas desse tecido. Então, ó, são condutores de seiva inorgânica. O que seria essa seiva inorgânica? São os minerais que estão dissolvidos na água, tá? E essas células que fazem esse transporte, né, que constituem esse tecido, elas são células mortas. Tá aqui, ó. Eu tenho dois tipos de células, tá? Eu tenho um tipo de célula que é chamado de elementos de vaso, que é uma célula mais curta, e eu tenho os traqueídeos ou traqueoides, que são células mais alongadas, tá? Mas tanto traqueídeos quanto traqueoides são encontrados durante todo o percurso do tecido, tá? E são células mortas porque as paredes são impregnadas com lignina, ok? Bom, é isso daí. O xilema é mais ou menos isso daí. O floema. Pelo contrário do floema, as células já são células vivas, tá? Então a gente tem conteúdo citoplasmático dentro dessas células, tá? O floema também ele pode ser chamado de líber ou tecido crivado. O xilema, não esqueci de comentar isso com vocês, né? No slide passado, ó. O xilema ele pode ser chamado também de lenho ou tecido traqueano, tá? Então é muito comum vocês encontrarem xilema ou lenho. E com relação ao floema, a gente pode encontrar também, né, a denominação de líber, tá? O que a gente precisa discutir aqui? Bom, o xilema é um tecido vivo, tá? Portanto, ele vai ser constituído de um conteúdo citoplasmático. O que é mais interessante aqui para a gente nesse momento? É entender que o floema ele transporta seiva elaborada, tá? E como é que essa seiva elaborada ela é transportada dentro do sistema? Ela vai passar de célula a célula, obviamente. Só que as células, como são vivas, elas têm um sisteminha de comunicação. Vocês lembram lá da primeira aula de células que a gente falou dos plasmodesmos, que eram meios de uma célula se comunicar com outra? Aqui no xilema nós temos a mesma coisa. Então nós temos os plasmodesmos, que são canais de comunicação, ó. Tá aqui embaixo, até coloquei aqui para vocês. E nós também temos as placas crivadas, tá, ó. Então sempre que eu tenho uma junção de uma célula do floema com outra, eu vou ter esses pequenos poros aqui, ó, que são chamados de placas crivadas, tá? Essas placas crivadas vão melhor, né, ajustar o fluxo desse líquido orgânico que fica aqui dentro. Então o xilema ele está sempre preenchido com líquido orgânico, né? Ou também conhecido como seiva elaborada. Bom, no próximo slide a gente tem aqui um esqueminha mostrando mais ou menos como que funciona o transporte, né? O que é importante a gente observar aqui, ó. Olha o xilema aqui do meu lado esquerdo, o meu floema está aqui do lado direito. Olha as paredes do xilema, tá vendo? Como elas são bem espessas. Olhem as paredes do floema, já não são tão espessas assim, tá? Então aqui no xilema, ó, o transporte ele é livre, tá? É como se fosse uma avenida, ó, livre. E aqui o floema é como se eu tivesse uma avenida, mas que eu tivesse lombada, né? Então essas lombadas aqui são as placas crivadas, né? Aqueles pequenos furinhos e os plasmodesmos que vão fazer uma comunicação de uma célula com a outra. Então o fluxo aqui no floema, consequentemente, ele é muito menor do que o fluxo aqui no xilema, tá? Até porque se você tem uma planta num ambiente muito úmido, né, onde as raízes absorvem muita água, rapidamente a gente consegue perceber que essa água, né, esse excesso de água, ele acaba saindo lá pelas folhas, tá? Então o fluxo aqui é bem mais intenso do que aqui no caso do floema. Bom, eu coloquei
esse slide aqui para vocês, porque esse slide ele é interessante, ele traz um esqueminha bem interessante para a gente de como é que funciona o sistema circulatório numa planta, né? O sistema vascular de uma planta. E aqui a gente tem um erro, tá? Tem um erro aqui, eu quero discutir isso com vocês. Então, aqui do meu lado direito está representando o meu xilema, ó, tráquea, né? O traqueídes, estão as células do meu xilema. Tá vendo que ele é contínuo, ó? Então não tem divisão aqui entre as células, tá vendo? Então o fluxo ele é contínuo, ele é mais rápido, né? E a setinha azul indica que está subindo, tá vendo? Até um certo ponto. Depois o restante, né? O excesso de água, ele acaba descendo depois pelo floema, tá certo? Não é isso? Então, ó, ele puxou aqui, ó, uma parte da raiz, aumentou isso daqui e daqui ele jogou, tá? Então, ó, a água sobe pelo xilema e o excesso desce pelo floema, tá? O restante sai lá pela folha, no processo de transpiração normal. E aqui em cima ele pegou um pedacinho da folha e jogou aqui, né, mostrando que que está acontecendo a fotossíntese e tal, que esses produtos da fotossíntese, são as moléculas orgânicas, elas descem para poder alimentar toda a planta, inclusive alimentar aquela parte da raiz lá que está absorvendo água, tá? Qual que é o erro aqui nesse quadro? Então, olha só, as flechinhas vermelha indicam o movimento de glicídio e a flechinha azul indica o movimento da água, certo? Certo. E a bolinha azul indica a molécula de glicídio e a molécula vermelhinha indica a bolinha vermelha indica a molécula de água. Então tá errado aqui, né, ó. Então veja que aqui houve uma troca, né? Então a molécula de água estaria representada pela azul e a molécula de glicídio deveria estar representada pela cor, né, pela bolinha vermelha. Perceberam esse errinho aí? Tá certo? Ó, então o que eu tenho muito aqui na flor, né, na folha? Tá produzindo muito molécula de glicídio. Glicídio é sinônimo de carboidrato, de açúcar. Então o açúcar produzido na folha desce pelo floema até as raízes e as demais áreas, né, da planta, os demais tecidos da planta. E a molécula de água ela sobe. Então que houve essa troca. Ok? Bom, vamos resolver alguns exercícios aqui, rapidinho. Ó, os meristemas vegetais, quando examinados ao microscópio, apresentam abundância de, olha a letra B, figuras de mitose, que meristema faz muita divisão celular, tá? E a divisão celular que acontece em plantas é a mitose. Olha o segundo, em relação aos meristemas secundários, é correto afirmar que promove comprimento em crescimento? Não. Promovem crescimento e comprimento? Não. Os mais importantes meristemas secundários são câmbio e filogênio? É. O câmbio é encontrado somente nas raízes? Não, no caule também. O filogênio renova e aumenta as raízes das plantas? Quem renova e aumenta a raiz da planta é o câmbio. Não é isso? O câmbio produz a cortiça? Não, quem produz a cortiça é o filogênio. Então a resposta certa seria a letra B, né? Os mais importantes meristemas secundários são câmbio e filogênio. Olha o outro aqui para falar dos tecidos de sustentação, né? Colênquima e esclerênquima. Bom, colênquima é vivo, então a gente já elimina B, D. Esclerênquima é morto, né? Então, ó, vamos lá, letra A. Colênquima e esclerênquima, células vivas com parede espessa com celulose e células mortas com parede espessada com lignina? Tá correta. Células mortas? Não. Células vivas com parede celular sem espessamento, células mortas com espessamento de celulose na parede celular? Células mortas com parede celular? Não, não pode, né? Células vivas. Ambos serem tecidos vivos? Não, o esclerênquima é tecido morto. Então a gente está entre a letra A e a letra C. Vamos lá. Células vivas com parede celular espessada com celulose? Não, colênquima não tem parede celular espessada. Quem tem parede celular espessada é o esclerênquima. Olha a letra C. Células vivas com parede celular sem espessamento, elas não têm tanto espessamento, né? E o esclerênquima, células mortas com espessamento de celulose na parede celular. Então, ó, a letra C fica mais correta do que a letra A. Quais são as estruturas vegetais relacionadas com as trocas gasosas?
Nas folhas e caules de monocotiledônea, nós temos os estômatos. Tá? Nós temos estômatos em alguns caules de algumas monocotiledôneas. Muito pouco, mas temos. Tá? Para quê? Para facilitar a troca gasosa. Tá? E no suber nós temos as lenticelas, que também faz troca gasosa. Então a gente tem das folhas e caules de algumas monocotiledôneas, nós temos os estômatos. E no suber nós temos as lenticelas. Olha a outra pergunta. Considerando-se uma angiosperma arbórea, ou seja, uma árvore, verifica-se que 3 tecidos estão relacionados com a sustentação mecânica. Quais? Colênquima, esclerênquima e o xilema. Bom, aqui eu coloquei alguns vídeos para vocês. Eu vou disponibilizar esses vídeos lá no portal. São vídeos que falam sobre tecidos adultos. E aí, se vocês assistirem com calma, eu acho que vocês estarão aí com uma chance de tirar uma boa nota na prova, né? E de fato aprender o conteúdo que é o mais importante. Valeu, galera. Abraços.